Cuidado, tem uma voz que vai falar baixinho dentro de você. Olhe pro lado. Olhe a vida da outra pessoa. Olhe o que a pessoa conquistou. Olha como ela tem sucesso. Olha as fotos dela no Instagram. Olha os lugares que ela viaja. Essa pessoa não sofre, não tem problemas. Olha o corpo dessa pessoa. Ainda por cima é bonita. Ah, não. Cuidado, hein, gente. Existe um vírus que danificou a alma humana, que é o pecado. Esse vírus constantemente está te incomodando, fazendo com que você queira olhar para o lado, olhar para a vida do outro. E é isso que o Salmo de hoje, Salmo 73, vem falar pra gente, sobre a inveja. E minha irmã Alessandra, seja bem-vinda você que está acompanhando. Chegamos no Salmo 73, que vitória! Chegamos no terceiro livro dentro do livro de Salmos, que é dividido em 5 partes. Estamos começando hoje a terceira parte, o terceiro livro, que serão salmos, em sua grande maioria, de Asaf, que era um ministro de música. E que bom que você está aqui, que você se empenhou, que você está desejando aprender a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E, irmã Alessandra, eu já ouvi de algumas pessoas dentro da própria casa de Deus dizendo que inveja santa de você. E aí, me pergunta, irmã, existe algum tipo de inveja santa? Pode isso? Olá, minha irmã. Olá, amigos. Estamos aqui entrando no terceiro bloco do livro de Salmos, a partir do Salmo 73. E com personagens diferentes, com salmistas diferentes, com uma perspectiva diferente que foi tratado nos 2 primeiros blocos, que a maioria foram salmos de Davi. E vai ser muito interessante, você não pode ficar de fora. Compartilhe, divulgue, deixe o seu like, deixe os seus comentários, e com certeza vai ser edificante. Então, minha irmã, esse negócio de inveja santa, dizem que é uma inveja construtiva. Isso é papo furado. Inveja é inveja. É algo maligno do coração. É o desprazer pelo que o outro tem, seja em sentido físico, em sentido espiritual, em sentido material. Enfim, é você querer ter o que o outro tem, o brilho, a conquista que o outro tem. Então, esse papo de inveja santa é papo furado, não existe. Eu também já ouvi muitos falando, eu tenho inveja disso, isso é uma inveja santa. Olha, cuidado, porque o seu coração pode estar te enganando, se acaso você pense que existe essa inveja santa. Exatamente isso, e por isso que começou com cuidado, que eu fiquei orgulhosa de Asaf, porque ele foi honesto, humilde em reconhecer que ele tinha um problema com a inveja. O Salmo 73 a falar disso. E não é que eu tô olhando apontando o dedo, fulano de tal, é assim, não, é olhar para você. Será que dentro de você tem um probleminha com a inveja? Eita, vamos pensar, hein, gente? Vamos fazer que nem Asaf, vamos fazer uma avaliação do nosso coração e das nossas disposições. Então, por favor, leia o Salmo antes de você ouvir esse áudio. Procure entender o que está dizendo ali. E agora vamos entrar no Salmo 73. Eu queria tanto poder dizer para vocês que eu não tenho problema algum com a inveja. Eu queria assim, expor ao mundo meu diploma, não tenho problema nenhum. Mas nós temos que ser honestos conosco. Temos que olhar para o nosso umbigo, olhar para o nosso eu, porque esse salmo não é para você encaminhar para outra pessoa. Apesar que, por favor, encaminhe esse áudio a quem você quiser. Por favor,
seja um propagador do Evangelho, né? Use esse áudio como um recurso para levar a palavra de Deus a outra pessoa, mas a avaliação no Salmo 73 diz respeito unicamente a nós como indivíduos, a avaliação que eu tenho que fazer de mim mesmo. Se no meu coração eu estou dando evasão, lugar para algo que é feio, porque a inveja é muito feia. Quando eu olho para a vida de alguém, desejo ter a vida de alguém, eu estou desprezando a vida que Deus me deu. Eu estou desprezando aquilo que Deus me deu. Eu estou dizendo para Deus, olha, não gostei do jeito que você fez. Por favor, mude. Olha a vida de fulano, Deus. Olha como ele tem, o que ele faz, o que eu não tenho. Não estou gostando, não gostei da brincadeira, vamos parar. É mais ou menos isso que a pessoa pensa. Só que algo que nós não refletimos, que a inveja, ela danifica as ações da pessoa. O indivíduo, quando ele é tomado num nível bem grave dessa doença, porque eu vejo a inveja como uma doença, a pessoa não consegue ter perspectivas de bondade sobre nada e ninguém. Ela não consegue fazer um elogio, ela não consegue sentir satisfação em nada da vida dela, e outra, ela não tem satisfação em olhar a vida do outro, que é tão feio. Ela olha a vida do outro e ela gostaria que o outro não tivesse, para que ela não sentisse o que ela está sentindo. E ela não consegue entender que isso não é algo de Deus, que isso desagrada a Deus, que isso destrói, porque a inveja destrói. E eu lembrei de um caso horrível, de um crime horrível que aconteceu com uma atriz chamada Daniela Pérez, que foi morta por uma pessoa que trabalhou com ela, e o nome dele muitas pessoas sabem, o senhor Guilherme de Pádua. Um crime arquitetado por ele e sua esposa, movido por inveja. E quantas pessoas foram destruídas? Quantas pessoas matam os outros? E eu não falo só apenas como nesse caso horrível que tirou a vida dessa moça tão jovem, tão linda, tão brilhante. Quantas pessoas são destruídas, e o veneno que existe na inveja, ele danifica o invejado e o invejoso. Destrói. A mente da pessoa se escurece, ela não consegue olhar o olhar agradável para os outros com bondade, com misericórdia, com alegria. E o pior de tudo, quem comete isso para de olhar para o seu Senhor. E como é que eu descobri isso? Estudando Salmo 73. Você vai olhar aí que o Salmo 73 ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte fala de um caminho errado. Você pode até marcar na sua Bíblia, do versículo 1 até o versículo 15. O caminho da morte. Porque o pecado da inveja é um pecado de cobiça. É querer algo que não é meu, que não me pertence. Esse caminho errado que é colocado aqui, ele começa o texto falando, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. E por favor, entenda isso. Não é que Deus é bom para aqueles que são bonzinhos, não, para aqueles que são Israel. E se você pensar na profundidade disso, é os filhos do Senhor, aqueles que temem ao Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, temos que sempre gritar isso para nós. E Jesus disse isso. Jesus disse que somente Deus é bom. Jesus falou isso. Então somente o nosso Deus é bom. Não é porque a medida de bondade que eu sou com as pessoas, aí Deus vai ser bom para mim. Por favor, não é isso que significa esse texto. A pessoa, Asaf, o ministro de louvor, um dos ministros mais renomados de Israel, a pessoa que Davi colocou como autoridade na parte musical do templo, das celebrações que eram feitas, a família dele se tornou um clã, ele escreveu 12 salmos. Asaf não era qualquer pessoa. E aqui ele está rasgando o coração dele, glória a Deus por isso que esse texto chegou até nós, essa canção, essa oração que ele fez, chegou até nós para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, para que haja dentro de nós uma avaliação. E aí, meu coração tá legal? Eu tô olhando para o Senhor?
Eu tô com os meus olhos colocados no Senhor. Então ele começa essa canção mostrando isso, que é essa primeira parte aí, que é o destino da morte, que vai do versículo 1 ao versículo 15. Ele estava olhando para o Senhor e ele enxergou que o Senhor é bom, porque o Senhor é bom. Diga, o Senhor é bom. Mas o autor confessa que durante alguns instantes ele deixou de olhar para o Senhor. Versículo 2, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Parei por alguns instantes de olhar a bondade de Deus para a minha vida e passei a fazer o quê? Pois tive inveja dos orgulhosos. Quando eu vi essas pessoas prosperarem, eu vi essas pessoas que elas não tinham sofrimento, elas tinham um corpo saudável e forte, não enfrentavam dificuldades, elas não tinham problemas como os demais. Elas ostentavam com orgulho como um colar de pedras preciosas, se vestiam de crueldade, seus olhos cobriam como sempre, o seu coração vivia cheio de más intenções. E ele começou a olhar para os ímpios, ele começou a olhar para o lado e deixou de olhar para o Senhor. Sabe quando nós lemos lá em Gênesis 3 que a mulher deu ouvidos à serpente? O grande problema do pecado é que a mulher duvidou de Deus. Ela duvidou da bondade de Deus, ela parou de olhar para o Senhor e olhou para o lado, para a serpente. Olhou o que a serpente falou, tá bom, vou comer o fruto. Qualquer pessoa pode acontecer isso. Olha que nós estamos falando de Asaf, que era um servo do Senhor, um ministro do Senhor, uma autoridade em Israel. Qualquer pessoa pode sofrer disso. Por isso temos que avaliar as intenções do nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tem que fazer essa avaliação do coração. Essa pessoa, Asaf aqui, parou de olhar para Deus, a sua bondade, começou a olhar para os outros e começou a ficar indignado, porque viu que as pessoas más tinham vida boa. E esse é um dos grandes questionamentos que as pessoas têm, e a resposta para esse questionamento ela é simples. Nós nunca teremos a resposta. Não adianta brigar. Foge a concepção humana das pessoas para você querer ter a resposta disso. Asaf mergulhou nesse caminho, foi caminhando e olhando a vida dos outros e foi ficando cinza dentro de Asaf, porque uma vida movida pela inveja é uma vida cinza, é uma vida de incredulidade. Esse é o pior problema da inveja, porque você não olha para a sua vida para ver a misericórdia do Senhor, para a sua história e ver a misericórdia do Senhor. Você simplesmente fica olhando para a vida do outro e fica comparando e fala assim, minha vida é muito ruim. E aí ele continua, essas pessoas zombam no versículo 8. Elas usam de violência, elas falam como se fossem donos dos céus. São pessoas que têm palavras que os outros se agradam delas. Asaf parou de olhar com o parâmetro da graça e começa a olhar com o parâmetro da comparação. A comparação é um dos piores problemas que existem. Aí ele fala no versículo 12, vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. E aí vem um grande problema. E a grande colocação que ele colocou aqui, foi à toa que mantive meu coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Isso é sério? Quantas pessoas ficam com raiva de Deus porque são tomadas por esse problema, porque tiram os olhos da graça de Deus, tiram os olhos da bondade de Deus, passam a olhar com um olhar deturpado, com um olhar humano, e começam a se ver injustiçados, e começam a ter raiva da sua vida de piedade. E eu tô falando isso pra vocês porque eu já senti isso. Não porque eu fiquei olhando pra vida do outro, mas porque eu vivi um ato tão injusto na minha vida que eu pensei assim, não, Deus não me ama. Porque esse é o último pensamento nesse ciclo. Você olhar pra vida do outro, você fazer as comparações e você dizer, Deus não me ama. Só que pela misericórdia de Deus, o autor aqui vira a chave. A partir do versículo 16, ele vira a chave. E tem que virar a chave. Na verdade, tem que virar de caminho. Ele começa a tomar um caminho contrário, que é um caminho de retorno ao propósito, um caminho de retorno a olhar para o Senhor e enxergar o Senhor.
E aí ele fala aqui no versículo 16, que é o segundo momento desse salmo. Do versículo 16 até o versículo 26, fala do retorno à visão para a vida. O retorno para o caminho certo. E aqui ele fala de 3 tipos de consciência que veio sobre a vida de Asaf. Porque quando a gente retorna ao Senhor, e esse retorno é pela palavra do Senhor, é o retorno pelo relacionamento com o Senhor, ele tem 3 concepções aqui. Primeiro, ele consegue enxergar qual é o destino dos ímpios. Depois ele vê a consciência do pecado dele, e depois ele vê a consciência do tesouro que ele tem. Olha que maravilha. Quando nós nos viramos para o Senhor, quando nós vamos para a palavra do Senhor, Ele traz esclarecimento sobre a nossa vida. Ele entende que a prosperidade que aquelas pessoas tinham, que a fama, que o sucesso que aquelas pessoas tinham, talvez sejam o motivo da destruição delas. É muito difícil alguém entender isso, porque isso foge às concepções, às construções feitas na atualidade. Mas Asaf entendeu isso. E aí no versículo ele fala que ele tentei compreender porque prosperam, mas é uma tarefa difícil. Não tem como entender, não tente entender porque você não vai conseguir. Nossa mente é limitada para entender isso. Então sabe o que ele fez? Ele foi para o santuário. Ele foi para a casa do Senhor. Ele foi para o relacionamento com os irmãos. A casa do Senhor nos cura. A casa do Senhor traz sobre nós clareza, luz sobre o nosso entendimento. Aleluia! Você não pode achar que você consegue temer e servir ao Senhor fora da casa do Senhor. Ele foi para a presença de Deus no meio dos irmãos e lá ele entendeu o destino dos ímpios, que é a primeira entendimento que ele tem. Puseste um caminho escorregadio, os fizeste cair no precipício para a destruição. Ele olhou com aquelas pessoas, para algumas pessoas, a prosperidade vai ser o caminho que vai levar essa pessoa para a destruição. Por quê? Porque são movidas pelo orgulho, pela altivez, pela arrogância. Porque essas pessoas não dependem de Deus. Porque essas pessoas, elas se voltam contra Deus. Por mais que elas falem que elas temem a Deus, que elas amam a Deus, mas o coração delas é movido pelo orgulho. É movido pelo que elas têm, pela arrogância, pela soberba, pela altivez. Então Asaf aqui, ele olha, ele enxerga isso, o destino dessas pessoas. Ele diz que o Senhor rirá da ideia todas deles. Eles vão ter o castigo sobre os seus atos, sobre a sua impiedade. Então ele também percebeu uma outra coisa, que o coração dele se amargurou. Vê aí no versículo 21 o pecado dele, porque ele estava despedaçado por dentro. Ele reconhece que ele foi tolo, que ele foi ignorante, isso no versículo 22. Eu me vi como um animal irracional. E quando ele fala de animal irracional, não é porque ele se vê como um animal que faz coisas de animal, não. É porque um animal age por instinto. Ele estava agindo por instinto. Nós não fomos criados para agir por instinto. Nós fomos criados para manifestar a glória do Senhor. O nosso ser, a sua existência, aquilo que há no seu coração é para a glória do Senhor. Você foi criado para isso. Você é importante por isso. E aí ele vê o quanto ele foi tolo em olhar para a vida do outro. Ele vê o quanto ele foi irracional em olhar para a vida do outro e fazer comparações e desejar a vida do outro. Ele percebe o pecado dele. Ele entende isso. Depois ele tem outra concepção. Chega a consciência do pertencimento. Isso no versículo 23. Olha, eu pertenço a ti. Que é a terceira consciência que vem sobre a vida dele. Uma consciência de pertencimento. Tu me seguras com tua mão direita. Tu me guias, tu me conduzes a um destino glorioso. Sim, não é isso que o Senhor faz conosco. O Senhor nos dá a pessoa que trouxe mais dignidade para nós. Não é um sobrenome, não foi um casamento que fez isso com você, não foi uma graduação, um diploma, não. A pessoa que trouxe dignidade para você é aquele que deu a vida na cruz do Calvário e que fez isso para amar você, porque ele queria que você fizesse parte da família dele.
Que maravilha! É isso que o autor tem de entendimento, que ele tem o Senhor. Que o Senhor tem guiado o seu caminho, tem conduzido o seu caminho. E ele diz: quem mais eu tenho no céu senão a ti? Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Traga essa concepção para nós, para o nosso coração, para encher nosso coração. Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Quando nós formos movidos por esse desejo, tudo na nossa vida vai mudar. Tudo será transformado dentro de nós quando nós entendemos que o que nós mais precisamos é o Senhor e nós já o temos. E olha que incrível, marca aí na sua Bíblia o versículo 26. A minha saúde pode acabar, o meu espírito pode fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Ninguém pode tirar o Senhor de você, ninguém pode roubar a sua salvação, Ninguém pode tirar o amor da sua vida. Aleluia. E por fim, nos versículos 27 e 28, ele fala da grande certeza que é o destino certo da nossa vida. Os que abandonam perecerão, pois depois destróis o que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus, porque eu fiz do Senhor o meu refúgio e eu anunciarei todas as suas maravilhas. Que precioso. Essa pessoa que foi tomada, que ele falou aqui, que ficou despedaçado, que o coração dele ficou amargurado, tem um encontro com o Senhor na casa do Senhor. E lá na casa do Senhor ele descobre: epa, tem algo errado comigo. Tá danificado aqui dentro de mim. Tem sujeirinha aqui dentro de mim. E a graça do Senhor alcança essa pessoa e resgata essa pessoa para si e traz luz sobre a consciência, sobre a mente, porque só o Espírito de Deus pode fazer isso conosco. E essa pessoa olha para o Senhor e diz: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. E vai louvando ao Senhor e entendendo: eu só tenho Ele. Eu não preciso olhar para a vida de ninguém. Eu não preciso me apegar a nada de ninguém, porque tudo que eu preciso é o Senhor. Que maravilha! Como é precioso esse salmo! Como é importante parar de olhar para eles, parar de olhar para o eu e olhar para o Senhor. Passar a desenvolver um relacionamento entre você e o Senhor, não as pessoas. O maravilhoso nosso relacionamento com o nosso Deus é que não precisam de intermediários. Você é o sumo sacerdote que vai diante do Senhor e ministra a Ele a sua adoração, a sua entrega e a sua devoção. Eu não sei o quanto você já foi enganado. Eu recordo que houve um momento da minha vida que eu fui enganada por esse sentimento. E passei a olhar a vida dos outros e falar para mim mesmo: Deus me ama. Ele não gosta de mim. Ele me tirou a minha visão. Ele não gosta de mim. Olha o que fizeram comigo. Eu fui abandonada. Ele não gosta de mim. E cada momento difícil que eu ia passando, via esse sentimento. Um vazio. E isso gerava amargura. Isso gerava ressentimento. E isso afundava para um escuro. Note isso. Afundava para um escuro. Se você caiu nesse escuro, no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor Jesus me conferiu, eu falo para você: saia agora no nome de Jesus. Se você tem no seu coração ressentimento com o Senhor por algo que aconteceu na sua vida, no nome de Jesus eu ministro sobre a sua vida agora a cura do Senhor, Espírito Santo de Deus, que traz luz, que traz esclarecimento, que possa te visitar aonde você estiver
que a luz do Senhor brilhe, que a compreensão do Senhor brilhe. Nada saiu do controle de Deus. Você não deixou de perder o seu valor porque você viveu coisas ruins, porque você foi rejeitado. Você tem valor para o Senhor, você é importante para o Senhor. E que no nome de Jesus você possa compreender: você existe para glorificar o Senhor. Você é menina nos olhos de Deus, você é muito importante. Não precisa olhar a vida de ninguém, porque o Senhor tem uma vida para você abundante. O Senhor tem uma vida especial para você, um relacionamento lindo de amor. Aleluia, para a glória dele. Que no seu interior agora você possa ouvir um pedacinho dessa canção e que o seu coração possa dizer: não tem outro bem além de ti, não tem outro bem além de ti. Que enquanto você cantar isso, você sinta essa verdade fluindo do seu coração e curando o seu coração. Que o Senhor te abençoe.